Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com você aí de casa. Deixando claro, né, e mencionando que semana passada a gente não conseguiu fazer a live porque foi uma semana muito corrida, né? E aí nós deixamos para fazer as duas aulas hoje. Ainda que não vai ser uma aula muito grande, vamos tentar resumir aí as duas lições que são muito importantes. A gente poderia chegar aqui e já dar aula 7, mas a gente acha muito interessante, né, importante, como todas as lições, elas são muito valiosas, retomar a lição da aula passada. Então, a gente decidiu fazer uma dinâmica onde eu vou trazer a lição 6 e o Rômulo vai trazer a lição 7, tá bom, pessoal? E já que já passou a lição 6, você pode deixar aí embaixo como é que foi a sua aula, né, como é que os alunos receberam essa aula, falar o que funcionou e o que não funcionou, que aí vai ser legal para quando, né, se tiver alguma classe aí atrasada, né, ou algo do tipo, para poder ter um feedback de como essa aula foi aplicada, tá? Então, comenta aí embaixo que a gente vai comentando aqui com vocês na live, ó. Claudete dos Santos, ela botou: a paz do Senhor Jesus a todos, já estou aqui aguardando a aula dessa semana, louvado seja Deus. Paz do Senhor, Claudete, ela botou que estava aguardando a live. Inclusive, Claudete, comenta aí embaixo como é que você tá, né? Esse pós-operatório, como é que tá sendo, se já voltou a dar aula, é importante pra gente saber, né? Como é que tá sendo essa recuperação. E o Carlos Augusto, Matheus da Cruz, também comentou: a paz do Senhor, hoje não poderia acompanhar a live. Tenho certeza que será uma bênção. Um abraço. Um abraço, Carlos. Tenta assistir a live depois e comentar também como é que foi sua aula semana passada. É importante para a gente saber, tá? E deixar o like, que é muito importante. Então, quem estiver aí online com a gente, vai deixando o seu like, vai compartilhando no grupo da igreja, do setor, não sei como é que funciona aí, no grupo dos jovens, que é importante. No domingo, na minha igreja também não teve escola dominical por ser dia dos pais e porque também o nosso bispo Abner estava fazendo o lançamento dos seus últimos livros lá na nossa matriz, a de Bangu, tá? Então também não apliquei essa aula com os alunos. Mas quem tiver dado essa aula, ou aí do restante do Brasil, ou do restante do Rio de Janeiro, quiser comentar aí embaixo como é que foi, vai ser muito importante para a gente saber. Ó, Claudete está aí ligadinha. Comenta aí, Claudete, como é que você tá, que é importante. Ó, eu tô aqui com os dois slides. Eu tô com o slide da semana 6, porque mesmo que a gente não tenha gravado live, eu mandei o material para os apoiadores, tanto os slides quanto o plano de aula, na quinta-feira, normalmente. Agora eu não lembro se eu mandei na quinta ou se eu mandei na sexta, mas eu mandei, tá? Então, o pessoal que é apoiador recebeu o material aí e pôde estudar e pôde aplicar normalmente. Então, aqui eu vou transmitir a lição 6 e depois, quando o Romulo for falar, eu vou transmitir a lição 7. Ó, Eduardo Lima está conosco. Ele botou assim: oi, Poli, Romulo. A paz do Senhor, sou aqui do extremo norte, Macapá, Amapá. Que Deus abençoe esse canal. Gosto muito da aula de vocês. Que legal. Obrigado pelo comentário. Se eu não me engano, ele já comentou outras vezes aqui na nossa live. Né? É um lugar muito específico e que fica gravado assim na nossa mente. Então, um abraço. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus te abençoe. E a minha mãe também comentou. Ela botou: a paz, estou aqui. Botou um monte de olhinhos. E Claudete botou aqui: quero agradecer pelas orações, pois já estou bem melhor. Deus abençoe as orações de tudo. Glória a Deus. Fico feliz. Ó, e aqui também perguntou: e o pai do Romo, melhorou? Melhorou, não entendo nada. Melhorou sim, Claudete, graças a Deus. Quer dizer, o caso do meu pai, eu não sei como é basicamente a sua recuperação, se é algo já imediato, algo do tipo, mas meu pai tem melhorado ao decorrer do tempo, graças a Deus. A cada dia a gente vê uma melhora e ele está fazendo fisioterapia, né? Então, durante toda a semana ele faz fisioterapia e tudo mais, e isso, abaixo de Deus, está ajudando muito na reabilitação dele, né? Nos movimentos e tudo mais, desde coisas mais simples até coisas mais detalhadas, né, mais específicas. Mas assim, meu pai já está andando, graças a Deus. Meu pai foi um milagre vivo e é um testemunho na vida dele e está cada dia melhor, graças a Deus. E eu espero que também assim esteja com você, se Deus quiser, como você falou. É isso. Foram dois acontecimentos que rolaram bem junto, né? Eu sei que também está fazendo fisioterapia.
Mas é isso, são as orações, né? Aqui a gente fala que a gente não é só um canal de estudo, a gente é uma grande família, né? Não é só sobre as lições, não é só sobre o estudo, é sobre aqui a gente ter uma preocupação de fato com quem nos assiste, como vocês estão, porque é mais do que só uma revista, né? É mais do que só um canal, é uma família, de fato. A gente tem sempre essa ideia. Por isso que às vezes as pessoas gravam por aí, né? E nós achamos muito legal com quem recentemente tem começado a gravar as lições, mas a gente tem aqui esse diferencial que é se preocupar de fato com você que está assistindo a gente. Por isso também nós temos nosso grupo do WhatsApp, o número está aqui embaixo e é através dele que a gente dá todos os avisos. Então, quando tiver uma semana que não tiver aula, ou um acontecimento importante, ou algum material que a gente acha muito pertinente, a gente compartilha no grupo. Também é disponibilizado lá através do nosso conteúdos gratuitos, né? Todo dia, toda semana. Então, é muito importante que você faça parte desse grupo. Então, aqui embaixo tem um link, você só clicar que você vai direto para o grupo, e aí os administradores vão lá permitir a sua entrada, tá? Então, entra no grupo, que é muito importante. E também, aproveitando que eu estou falando aqui do material, né, dos apoiadores, se você quiser se tornar apoiador, basta acessar o link aqui embaixo do Apoia-se Boa Semente. É um site completamente transparente, onde vocês veem quanto que a gente tem arrecadado, e a gente sempre fala aqui o quanto isso tem sido importante para a gente ajudar na nossa caminhada, mas se achar complicado o site, você pode entrar no grupo, me encontrar, vai ser muito fácil, sou um dos administradores, e fazer o apoio pelo Pix. Temos muitas pessoas que fazem pelo Pix, e que talvez seja a forma mais fácil, mais prática, e tudo mais. E também vale lembrar que você que não quiser mais fazer parte ou não tiver mais com condições de fazer parte do apoio, você pode deixar de fazer parte, né? Não é algo assim vitalício, né? É uma contribuição de fato que você faz ali, mas que se você não tiver mais conseguindo fazer, você pode parar, é só avisar com antecedência, e aí a gente encerra esses envios do material, tá bom? E aí, da mesma forma que a pessoa pode sair, ela pode retornar a qualquer momento, tá bom? Ó, temos aqui um comentário do Tiago, apenas Tiago, né? A paz do Senhor Jesus, Rômulo e Poli. Hoje não vou conseguir acompanhar a live, quase não consegui acompanhar. Mas hoje Deus preparou. Não acompanho ao vivo, mas sempre vejo depois. Tem sido muito boas as lives, as aulas, né? Que legal ele é, Tiago de São Paulo, Zona Leste. Muita gente acompanha a gente de São Paulo, né? Muita gente. Teve até uma aula que tinha tanta gente de São Paulo que eles eram de igrejas próximas. Então, foi bem interessante essa aula. E aí depois comenta a sua igreja, quem sabe aqui não tem gente pertinho de vocês, né? Aí de São Paulo. Que legal, que legal. Ó, a Claudete, não sei se eu passei aqui o comentário dela, mas ela chegou, tá aqui conosco. E eu gostaria de aproveitar, eu não consegui botar nos slides, mas ela deu um relato muito interessante sobre a aula retrasada, né, a aula 5, quando a gente falou um pouquinho sobre a profanação dos vasos, o rei Belsazar, tudo mais, a questão que na parede, que o Senhor iria pesar e pesou a vida de Belsazar. E aí ela falou que essa lição ela foi muito importante para ela e ela criou ali uma dinâmica, né, para fazer com os alunos. E aí ela pediu para que os alunos eles levassem o significado para a aula, né, daquela frase, né, mene, mene, tekel, o facim. E aí eles levaram essas traduções, a tradução do que isso significava, e depois ela também pediu para que eles levassem o peso, né, o peso corporal de cada um. E ali ela fez, de forma lúdica, uma relação com o peso da pessoa, com aquela ilustração da escrita e tudo mais. Então, achei bem legal, ela me deu essa dica, e aí eu estou repassando para você que ainda não deu essa aula, pode ser, né, que vocês estejam um pouquinho atrasados, a gente sabe que em alguns lugares a revista demora a chegar, e aí acaba atrasando, né, então se você ainda não tiver feito essa aula, não tiver aplicado essa aula, você pode aplicar essa dinâmica que ela compartilhou comigo, tá? E a lição 5, ela foi uma lição muito legal, eu cheguei a dar na minha igreja, e foi, assim, uma lição que os alunos participaram bastante. Então, tenho certeza que na sua igreja também foi assim, de você que está assistindo a gente. E é isso, tá? Vamos partir para a aula 6, que senão não vai dar tempo. Mas temos aí, ó, 12 pessoas simultaneamente assistindo essa live, ó. Roseni Fernanda dos Santos, ela diz assim: a paz, Poli Rômulo, a paz, Thiago. Também estou por aqui hoje, vou conseguir acompanhar a aula. Que privilégio ter todos vocês por aqui, pessoal. Que privilégio mesmo. Então, dito isso, vamos partir para a aula de número 6, Daniel e a sua preocupação com Israel. Só relembrando que não vai ser uma aula aprofundada, porque nós temos 2 aulas para dar hoje, tá?
Eu vou passando aqui pelos tópicos e vou comentando as coisas que eu achar importante. O Rômulo vai dar a lição 7, né, conforme eu disse. E aí ele vai falar suas impressões sobre a lição, né? Eu, particularmente, não tive tempo de me aprofundar na lição 7, então ele vai estar dando aí para vocês. Mas parece ser uma lição mais difícil, pelo que ele falou, né? Mas aí eu fiquei com a 6, fiquei com essa molezinha, e vou compartilhar aqui alguns insights que eu tive lendo a lição. Quer comentar alguma coisa? Quer que eu leia a parte do início? Que já falou, tipo, bastante nesse início aí. Eu leio, dá uma respirada e aí começa a partir do 1, pode ser? E aí, na outra, Eu posso a gente ler faz ao porque contrário. eu posso ler porque eu já tenho coisa para falar, e aí já vai resumindo, sabe? Já vai Tá bom. resumindo. Ó, o Thiago também comentou aqui, ó. Aqui estamos atrasados. Domingo será a lição 5, tá vendo, gente? Esse comentário dessa super pertinente, porque aí, ó, o Thiago ainda vai dar a lição 5 e aí já tem aqui mais uma dinâmica para poder aplicar. E se você não tiver assistido a aula de número 5, assista, porque ela tá muito completa e foi muito legal de dar, tá bom? Então vamos lá. Lição 6, Daniel e a sua preocupação com Israel. Texto de referência está lá em Daniel 11, do 1 ao 11. Versículo do dia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então aqui a gente já dá uma pincelada em tudo que a gente tem visto na lição, nessa revista Conectar Mais, que são que a gente pensa em Daniel e pensa em visão. E a gente viu na aula passada que as visões, elas são reveladas, não só na aula passada, nem todas as outras, elas são reveladas a quem tem relacionamento. Então, sempre que aparecer visão, sempre que aparecer essa forma como Deus trabalhava através da vida de Daniel, a gente tem que pensar em intimidade, em relacionamento. A gente até comentou um pouquinho sobre isso, falando que Deus só revela os seus segredos a quem tem intimidade. E em alguma dessas aulas para trás, a gente falou da importância de ter esse relacionamento com Deus, tá? Verdade aplicada. O povo de Deus, o povo de Israel é propriedade exclusiva de Deus. Todos que entendem isso intercedem por Jerusalém. Objetivo da lição. Deixa eu passar aqui. Objetivo da lição. Compreender as bênçãos de quem intercede por Israel. E aqui a gente já pode comentar muita coisa, muita coisa. Hoje em dia, a gente sabe que Israel vive em guerra, né, com a Palestina. E aí, a importância da igreja estar orando sempre, né, por esse país, orando pela paz, mas tem coisas que a gente sabe que são cumprimentos de profecias e que algumas coisas têm que acontecer, mas a gente tem que sempre clamar pela misericórdia de Deus. E outro ponto que a gente, às vezes, acaba esquecendo de interceder é que nos dias atuais tem surgido cada vez mais, aqui falando mais de história, né, pessoas, a gente sabe que na história aconteceu o nazismo, né, o nazismo, e aí onde o povo judeu foi, assim, massacrado, perseguido, e aí nos dias atuais nós temos percebido pessoas que hoje em dia nós chamamos de neonazistas, são pessoas que propagam discursos de ódio contra judeus, hoje, século XXI, 2024. Então, o cristão também tem que estar atento a essas questões, não só interceder, mas também agir e repudiar esses tipos de atos, tá? Então, você pode achar que é algo que está longe da gente, que aconteceu lá na Europa e tudo mais, não. Tem gente aqui no Brasil, tem núcleos de pessoas, pesquisas apontam que existem núcleos de pessoas, grupos de pessoas que têm propagado ódio, né, aos judeus. Nós chamamos eles de neonazistas, tá? Então, o cristão precisa estar atento a isso. E outro ponto fundamental é que a gente está tratando com jovens. E hoje em dia a gente vê, a partir de reportagens, que esses jovens, eles jogam, né? Eles participam ali de... tem um stream que chama Twitch, acho que é Twitch. Já ouviu falar, Romulo, de jogos? Twitch mesmo, tá certo. O pessoal faz Twitch, live. de lives e jogos, e cada vez mais esses discursos têm surgido nessas plataformas. Então, você pode ter um aluno aí na sua classe que talvez tenha um amigo que esteja aí se relacionando com esse tipo de pensamento. Então, é importante que o professor esteja essas questões, tá bom? Então, só aqui uma introduçãozinha. Depois, o segundo objetivo é observar que os projetos de Deus são insondáveis e que a gente muitas vezes não compreende, a gente já fala um pouquinho sobre isso no tópico 2. E 3, perceber a mensagem de esperança em meio ao caos. E aí você pode ler a introdução para mim, por favor.
Show. E tem um momento de oração, né? Que a gente deve unificar os dois e fazer no final, né? Aí Sim. ver como a gente vai orar. Introdução. Embora Daniel estivesse longe da sua terra natal e vivendo momentos de grande proeminência, sua preocupação com Jerusalém era visível. Observamos em seu livro momentos de intercessão, clamor e grande agonia pela destruição de seu povo. E o ponto-chave, Daniel nos ensina que mesmo Daniel nos ensina que o mesmo Deus que permite o caos com fins pedagógicos intervém na preservação e restauração de seu povo. Então, como vocês sabem, o ponto-chave, ele meio que resume toda a lição. Então, se eu pudesse resumir, eu usaria exatamente esse pequeno texto que está aqui no ponto-chave. E a introdução está falando sobre uma das maiores características de Daniel, que é a empatia. Mesmo o homem estando lá dentro do palácio, vivendo ali muito bem, recebendo diversas benesses do rei, porque a gente viu nas lições anteriores, que quando ele conseguia decifrar ali os sonhos, as visões, ele era ali muito bem agradado. Então, ele poderia se esquecer de onde ele veio e viver a sua vida. Mas não, a gente vai ver na lição de hoje o quanto que ele estava preocupado com o seu povo, tá bom? Então vamos lá, tópico 1, intercedendo por Jerusalém. Aí, tá o slide aí da semana. A vida de Daniel era de oração e total dependência divina. Uma das atitudes marcantes desse profeta era o sentimento profundo pela história do seu povo, a ponto de constantemente apresentar a nação de Israel em rogos diante de Deus. Então aqui a gente fala e repete que a gente viu lá nas primeiras lições que Daniel ele tinha um apreço muito grande pela palavra, um apreço muito grande pela história de Israel. A gente sabe que ele cresceu ali, mais ou menos, né, no período das grandes reformas. A gente teve uma lição que tratou sobre isso. Então, possivelmente, ele cresceu ali vendo as coisas que estavam acontecendo e também aprendendo muito sobre o que Deus já havia feito a Israel. Então, ele era ali um grande conhecedor e tinha um profundo sentimento pelo seu povo. Isso faz com que ele sentisse, talvez, empatia. Então, uma pessoa que não conhece o seu povo, não conhece a sua identidade, é incapaz de sentir empatia, né? É muito difícil a gente sentir empatia por quem a gente não conhece. Geralmente, isso é meio que errado. A gente deveria sentir por todos. Mas, a partir do momento que a gente conhece o nosso povo, que a gente conhece a nossa história, a gente é capaz de se compadecer com o próximo, tá? 1.1, orava em direção a Jerusalém. O profeta Daniel sabia das promessas e do concerto que Deus fizera com o povo, mormente durante a edificação do templo no reinado de Salomão. Orar em direção a Jerusalém mostrava a esperança de Daniel na restauração da sorte do seu povo. E também revelam o seu entendimento de que os ouvidos de Deus estariam abertos à oração que fosse feita naquele lugar. Ou seja, havia um lugar específico, né? E aí, eu toco um pouquinho sobre isso. O salmista nos convida a orar pela paz de Jerusalém, pois grandes benefícios acompanharão a vida de quem assim procede. Então, eu falei um pouquinho sobre isso lá no início, né? A importância da gente orar por esse país que atualmente está em guerra. Quantas pessoas nós temos visto aí morrer dos dois lados? Dos dois lados. Mas é importante que a gente ore pela paz, tá? O tópico 1.2, sentindo as mazelas do seu povo. Jerusalém viveu momentos auspiciosos, ou seja, momentos de ouro, né? No âmbito religioso, econômico e político. Porém, a vida pecaminosa e a corrupção dos sacerdotes e a dubiedade, ou seja, dois caminhos, né, de seus profetas, ou dois caráteres, né, levaram à destruição da nação, que foi levada ao cativeiro. Ou seja, não foi um castigo à toa, né, não foi algo, a gente falou um pouquinho também, algumas das lições sobre a permissão, né, e sobre a vontade. Não era a vontade de Deus que o povo fosse castigado, que o povo fosse parado na Babilônia, mas acabou acontecendo, né, Deus permitiu que acontecesse por conta do pecado do povo ali, né? Então, por mais que eles já tivessem vivido ali anos de ouro, principalmente ali durante o reinado de Salomão e tudo mais, mas o povo seguiu ali o caminho do pecado e colheu os seus frutos. Não era a vontade de Deus, mas foi permissão, tá? Então, em sua intercessão... Não, voltando. Vai lá em cima. Pela oração de Daniel, observamos seu arrependimento a ponto de se humilhar, vestindo saco e cobrindo-se de cinza. Esse tópico aqui, esse finalzinho, eu achei muito interessante. Em sua intercessão, vemos uma identificação com o pecado de idolatria e apostasia do seu povo. Ao invés de procurar culpados, Daniel nos ensina que somos parte do processo
e que precisamos reconhecer nossa parcela de culpa e de responsabilidade pela reconstrução da nação. Esse finalzinho de tópico aqui eu achei incrível, incrível, porque nos faz lembrar da ideia de corpo. Então, se a tua mão está ali pecando, se a tua mão está ali se desvirtuando daquilo que o propósito do seu corpo foi feito, você não pode simplesmente falar, que se dane, é a mão. Esse outro braço aqui não tem nada a ver com isso, não tem culpa. Ele tem as suas escolhas e errou. Não, Daniel, por mais que ele fosse reto perante a Deus, ele se colocou nesse meio, falou, ó, todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados. E aí pediu pela misericórdia de Deus, orava constantemente pelo seu povo. Quantas vezes nós vemos hoje em dia pessoas que apontam o pecado do outro? Então pode ser que aquele pecado você não caia, mas você fatalmente vai cair em outro, sabe? Então, esse não só sentir empatia, mas também estar dentro desse profundo sentimento, né, de culpa, né? Então, eu achei muito interessante que ele não se colocou ali como superior, né? Ah, esse povo realmente é pecador, é idólatra, e aí veio o castigo, e é isso mesmo. Não, Daniel ali se colocou em pé de igualdade com o seu povo, e ali pediu por misericórdia, e assumiu a culpa e a responsabilidade depois pela reconstrução de sua nação. Fechou? Você tem algum comentário? Fechou, não. Tá comentando bem. Acho que não tem nada que acrescentar, não. Até para não prolongar muito, mas tá muito bom. Então, beleza. Vamos seguir para o tópico 2. Compreendemos os projetos de Deus. Quando olhamos para a história da nação de Israel, percebemos a fidelidade de Deus sobre o seu povo e a maneira como ele trata o pecado. Mas observamos também que ele restaura a nação, reerguendo de um monturo, né? Os projetos de Deus vão além da compreensão humana. Muito bom essa introdução. E esse tópico aqui, ele é um pouquinho mais geral, né? Se eu pudesse dizer, não tem muito o que se aprofundar. Mas, no geral, é isso. Deus mostra sempre a sua fidelidade. Por mais que o homem peque, por mais que o homem erre, ele lá atrás havia feito uma promessa. E aí, mesmo o homem pecando e se desvirtuando e se prostituindo, porque a partir do momento que você tem um Deus e depois se relaciona com outros, ou se relaciona com outros ao mesmo tempo que você tem um relacionamento com Deus, você está prostituindo a sua fé. E ainda assim, o Senhor esteve firme a sua promessa que ele havia feito. Então, tem até aquele hino, e ainda que a gente não mereça, ele permanece fiel. O Rômulo tem uma passagem que ele gosta sempre de falar, né? E eu não sei de qual. Se quiser falar aí, porque me ajuda. 2 Timóteo 2,11, que fala a palavra fiel. É Paulo falando para Timóteo, né? A palavra fiel é esta. E se morremos com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se formos infiéis, se perseverarmos, com ele reinaremos. Se nós o negarmos, né, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Então é isso. Mesmo que nós venhamos a ser infiéis para com Deus, Deus não é pecaminoso para ser infiel para conosco também. Deus ele sempre vai ser fiel, ele não se nega, né? Ele não tem como fazer isso. Exatamente. E aí, aprofundando, a gente pode entender, e você tem que alertar os seus alunos, que essa fidelidade de Deus para conosco não nos isenta do castigo, não nos isenta da correção. Ele vai permanecer fiel, mas você vai acabar colhendo daquilo que você plantou, tá? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, porque a gente vive no tempo da graça, então parece que a gente está ali recebendo corda, mas o castigo, ele vai vir. E, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no tópico 2.1. Não diretamente sobre isso, mas é uma visão que fala sobre julgamento, tá bom? Tópico 2.1, a soberania de Deus no livro de Daniel. Quando usamos a expressão soberania, usamos-la no sentido de domínio e poder, ou a maneira pela qual Deus governa o mundo. Na visão dos 4 animais descritos em Daniel 7, inclusive, mais uma vez, recomendo que vocês leiam na versão NVT, que para mim é a melhor, se tratando assim de acontecimentos que ela narra muito bem, de uma forma muito clara. Vemos que ao ancião foi-lhe dado honra, poder e domínio eterno sobre os reinos, e o seu reino jamais será destruído. Isso aponta para o domínio final de Cristo sobre todas as coisas, o que foi revelado a Daniel numa época bem remota, evidenciando que Deus anuncia o fim antes mesmo do início. Às vezes somos tentados a achar que Deus perdeu o controle, mas quando recorremos às Escrituras, percebemos que Deus está sentado sobre o globo da terra, mantendo todas as coisas no seu devido lugar. Esse tópico ele mostra de fato a soberania de Deus e que
ninguém pega Deus de surpresa. Lá atrás, no Antigo Testamento, antes mesmo da fundação do mundo, ele já sabia tudo o que iria acontecer, já tinha um plano perfeito, tá? Então, fale isso para os alunos também, nada sai do controle de Deus. E aí, aqui embaixo até coloquei, né? Se possível, você colocar um pedaço daquele hino do Samuel Messias, né? Que diz, eu não perdi o controle. Então, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente acha que está desamparado, que a gente acha que não tem mais jeito, mas se a gente serve um Deus que é dono do tempo, que é dono do mundo, que é dono de tudo, por que a gente se desespera, né? É normal, é comum do homem se desesperar, mas que a gente venha sempre se lembrar que o Senhor, ele já projetou tudo, ele já planejou tudo, e que todas as coisas estão em suas mãos. E agora, voltando um pouquinho sobre a visão de Daniel 7, você que está assistindo a live e não teve a oportunidade de ler essa visão, tá? Leia a partir da NVT, vou dar aqui só uma pincelada, é uma visão que Daniel ali, enquanto ele estava deitado, ele sonha com 4 bestas, e aí são bestas, assim, horripilantes, e eu lendo, eu não consigo nem imaginar, não sei se alguém já fez alguma ilustração sobre, mas é algo, assim, bem horripilante mesmo, e aí, no final, essas bestas, elas vão ser julgadas, e aí o ancião, tudo mais, essa questão, e logo depois vem a tradução, então por isso que é muito importante você ler para que você passe para os seus alunos, tá bom? Tópico 2.2, punidos, mas não desamparados. O próprio Daniel assevera que existe um Deus no céu que revela os segredos. É maravilhoso quando observamos os mistérios de Deus na história do seu povo sendo revelados e se cumprindo de forma plena. Deus levou Daniel em terras pagãs para cumprir um propósito, que foi revelar o poder e o domínio dele sobre os reinos da terra. Assim como os 70 anos do cativeiro babilônico serviram para tratar o pecado do povo e mostrar a misericórdia de Deus e restaurar a nação, mesmo diante da destruição. Paulo, ao vislumbrar os propósitos de Deus, exclamou: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Então, esse tópico está falando aqui, mais uma vez, sobre o projeto de Deus, que é o tema central desse tópico, e que mesmo o povo, estando em terras estranhas, estando em terra pagã, o Senhor não os desamparou, o Senhor esteve com eles a todo momento, tá? Então, isso tópico é um pouquinho falando sobre isso. E também a gente pode falar, a gente pode comentar, você pode falar sobre isso na sua aula, dessa questão de um pai que ama, ele corrige, tá? E ele corrige justamente porque ama, tá? E a gente vê muito hoje em dia esse movimento da educação positiva, e que aí seu filho, positiva, que eu falo, tem realmente uma educação positiva, que funciona de fato, mas tem uma que é educação permissiva, e aí você deixa seu filho passar tudo, você não frustra ele, o Senhor muitas vezes frustra os nossos planos e projetos, porque afinal, o que ele tem para nós é melhor, e melhor a gente não entende, mas é o melhor. E às vezes nossos pais terrenos, né, eles não querem nos frustrar, não querem nos corrigir, e a gente sabe qual é a consequência disso. Então, o nosso pai, que é o nosso Deus, que nos ama e quer nosso bem, ele nos corrige. E ele passa pela aprovação juntamente conosco. Mas, vamos agora para o tópico 3. Não vai dar tempo do Rômulo falar. Uma mensagem de esperança. Deixa eu passar. Gente, vai comentando aí como é que tá, se tá muito rápido, que aí a gente para, retoma, explica. É importante que vocês saiam entendendo também, tá? Então, tópico 3, uma mensagem de esperança. Mesmo vivendo momentos de adversidade, tanto Daniel quanto o profeta Ezequiel, que eram contemporâneos, ou seja, viveram ali a mesma época, não se abalavam e consolavam o povo, dizendo que Deus iria visitá-los e restauraria a sorte dos moradores de Sião. Então, aqui, acho que é a primeira vez que Ezequiel aparece na história, e eu acredito que nas próximas lições, deixa eu ver, ele começa a ser mais frequente, ou não, né? Acho que só a partir da lição 9 que ele vai começar a aparecer. Mas a gente sabe aí que são duas pessoas que estavam vivendo o mesmo período de forma diferente. O tópico 3.2 vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, 3.1, Daniel e a visão do Messias. Um dos benefícios do cativeiro babilônico não foi apenas tratar a idolatria e o pecado do povo, mas também avivar na memória as promessas de Deus, não somente quanto à restauração de Israel, mas principalmente quanto à figura do Messias. Olha que tópico incrível. Não era só para tratar do pecado, não era só para corrigir o povo. O povo, ao longo do tempo, ele se esqueceu do seu propósito, se esqueceu do plano original, do plano central, que era a redenção da humanidade após a morte
após o pecado feito lá no Jardim do Éden. Então o povo acabou se esquecendo que viria, né, alguém para redimir o povo. E aí nessa visão de Daniel, a partir do 13, se eu não me engano, 13 diz assim, ó: depois em minha visão naquela noite vi alguém semelhante ao filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Ó, muito bom essa passagem. Essa passagem está contando muitos anos atrás o que viria a acontecer lá no Novo Testamento. E eu acho incrível a forma como a Bíblia ela faz essa jogada de tempo, né? A gente vê hoje em dia que a Marvel, ela faz muito isso em seus filmes, né? Então ela pega algo que aconteceu lá atrás, ela pega um filme, ela monta um filme, mas tem coisas que, spoiler, não lembro se é spoiler, não é spoiler, easter eggs, né, Romulo? Fala. Joga easter eggs, você só vai entender lá na frente. Então, isso aqui é como se fosse um easter egg. Essa visão aqui, ó, vai vir alguém, desceu, é uma visão, né? Desceu alguém lá, desceu alguém semelhante ao Filho do Homem, e a ele foi dado a autoridade, e ele governou sobre todas as nações. É um easter egg do que viria a acontecer no Novo Testamento a partir de Jesus Cristo, tá? Então, achei muito interessante isso aqui. Então, não era só tratar do pecado, mas era avivar na memória do povo as promessas que Deus havia feito. O sonho de Daniel, narrado no capítulo 7 de seu livro, é de cunho messiânico, ou seja, aponta para o Messias. O termo usado por Daniel, filho do homem, é a nomenclatura oficial do evangelista Lucas, na confecção de seu evangelho. Jesus também utiliza muito esse verbete para se referir ao Filho de Deus e o seu domínio sobre a terra. Daniel vislumbrou que o Messias inauguraria uma nova fase do governo de Deus na terra. O que Daniel previu se manifestou na plenitude dos tempos. Então, aqui mais uma prova do quanto aquilo que a gente crê, aquilo que a gente estuda é verdadeiro. Porque um homem lá atrás teve uma visão e isso se cumpriu, tá? Então, muito bom. 3.2 para finalizar, uma mensagem de restauração. Enquanto Daniel exercia seu ministério no palácio, aqui vai falar sobre esse fato que eles eram contemporâneos, né? Tanto Daniel quanto Ezequiel. Enquanto Daniel exercia seu ministério no palácio, Ezequiel exercia seu ministério à beira do rio Quebar, trazendo uma palavra de alento ao povo. Existem muitas passagens do livro do profeta Ezequiel que fazem alusão à restauração de Israel. Porém, a mensagem clássica se encontra em Ezequiel 37, que virou música, né? A gente conhece aí muito bem. Inclusive, se quiser passar uma música também para os alunos, um hino, né? Pode passar, que aí vai trazer mais memória, vai criar uma memória mais fixa para eles, que é o famoso Vale dos Ossos Secos. Essa passagem mostra a situação de Israel destruída e sem perspectiva. Essa passagem mostra claramente uma mensagem de esperança ao todo o povo que estava abatido pela destruição de Jerusalém. Porém, Deus usa o profeta Ezequiel para mostrar ao povo que existe futuro além da Babilônia. Hoje vemos o cumprimento de parte dessa profecia, pois Israel é uma nação poderosa. Aqui nós vemos grandes líderes, Daniel e Ezequiel. Daniel foi usado dentro do palácio para falar ali com o rei, para falar com as pessoas importantes, entre muitas aspas, né? Com as pessoas ali, com as lideranças. Já Ezequiel foi usado para falar com o povo, foi usado para falar com a nação e trazer ânimo, né? Mostrar que o Senhor ainda estava com ele, que assim como o Vale de Ossos Secos pôde retornar à vida, o povo também de Israel poderia voltar, né, a florescer e a prosperar, e isso tem se cumprido até os dias atuais. Nós sabemos que Israel é uma das grandes potências mundiais, né? Tanto militarmente quanto economicamente, tá bom? Então, finalizamos a aula de número 6. Conclusão. A preocupação de Daniel o levou a orar por Israel, pelo seu povo. E o resultado foi maravilhoso, pois vimos Deus restaurar o seu povo ao longo dos tempos. Ufa, finalizei. Amém. Muito bom. Muito bom, muito bom. Assim fica bem dinâmico, né? Não tem nem como comparar muito, mas espero que a galera tenha entendido, né? Espero que... Comentaram aí? O que comentaram? Tem, ó. Débora Barges, ela botou Débora, Rio de Janeiro. Ela botou, oi, boa noite. Boa noite, Débora. É de onde, especificamente, Rio de Janeiro? Como o nosso time aí, ó. Nós Thiago comentou. cariocas também.
Cariocas. Inclusive, tá muito frio aqui no Rio. Thiago comentou, está muito boa a aula, bem objetiva. Então, a gente vai seguir nessa linha, indo agora para a lição de número 7, as 70 semanas de Daniel. Posso dar apenas uma única sugestão aqui, que eu achei muito legal esse Claro. finalzinho do 6, que ele fala assim, ó: esta passagem mostra claramente uma mensagem de esperança a todo o povo que estava abatido pela destruição de Jerusalém, porém Deus usa o profeta Ezequiel para mostrar ao povo que existia um futuro. Olha, essa frase foi muito boa. Existe um futuro além da Babilônia. Porque o povo, né, estava abatido, estava incrédulo com tudo que estava acontecendo e tinham que reconstruir a cidade de Jerusalém, né? Ele fala que hoje vivemos o cumprimento da parte dessa profecia, pois Israel é uma nação poderosa. E o que eu botaria para deixar um pouco dessa aula um pouco prática, né, que a gente falou de muitos contextos históricos aqui, é justamente o ponto de entender que há algo além, sabe? Há algo em Deus que é maior para a gente. Então, muitas pessoas vêm de lugares diferentes. Existe um que vem das drogas, outro que vem da prostituição, outro que vem, enfim, de N lugares diferentes. Então, para todos há uma esperança, para todos há, né, algo além da Babilônia. Há uma vida em Deus, há algo que você pode depositar esperança. Então, se eu pudesse deixar um pouco mais teórica, mais prática essa aula, seria nesse sentido, da gente entender que assim como Israel saiu da Babilônia e reconstruiu Jerusalém, né, para viver ali uma nova vida, um novo tempo para com Deus, assim também é a vida de todo cristão, né, que Deus acabou de salvar, né, que acabou de entrar no reino. Ou seja, não viva pelo que estava, pelo que você passou, mas viva mediante o que Deus tem para a sua vida posteriormente. Eu acho que fecha bem tudo que essa aula tentou propor para a gente, né? É isso. Posso ir para o 7? Até eu vou Pode? comentar? Não? À vontade. Então vamos lá. As 70, vou tentar ser também o mais breve possível. As 70 semanas de Daniel. Está lá em Daniel 9, verso 23 até o verso de 27, texto de referência. Versículo do dia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Está lá em Daniel 9, 24. Verdade aplicada. As profecias de Daniel, no que tange ao futuro de Israel, é um dos eixos para a compreensão da escatologia bíblica. E os três objetivos que nós temos é entender que estas semanas estão relacionadas com Israel, pontuar o cumprimento das duas primeiras semanas e compreender as implicações da última semana de Daniel. E um momento de oração a gente vai fazer no final para completar toda essa aula que nós passamos aqui. Aí lê a introdução para mim, igual eu fiz para você. Lê para mim, para depois eu entrar, por favor. Beleza. Só passando aqui o slide. Introdução. Um dos pontos nevrálgicos das profecias de Daniel se refere ao futuro da nação de Israel. As 70 semanas estabelecidas por Deus sobre o seu povo nos mostra a fidelidade de Deus e o seu domínio sobre a história. E o ponto-chave? As 70 semanas. Ponto-chave. As 70 semanas de Daniel foram instituídas para a nação de Israel, mas na consumação da última semana se dará o arrebatamento da igreja. Amém. Então vamos lá. Essa lição está dividida em 3 tópicos, como todas são, só que cada tópico vai falar de um determinado tempo de cada semana, dessas semanas, né, que foram anunciadas por Daniel, que no caso foi 490 anos, né, no total. E aí você vai entender que essas semanas são divididas para dar, né, em um curto período de tempo, essas explicações, e nós já passamos por uma delas, estamos passando por a outra, e ainda vai haver a última semana, não uma última semana, mas esse último tempo, né, período de semanas que vai se cumprir após a subida da igreja, né, o arrebatamento e tudo mais. A gente vai passar por tudo isso, vou tentar explicar, né, mediante, eu não sou um teólogo, nós falamos isso aqui, né, a gente sempre gosta de comunicar. Essa lição está bem técnica, no sentido de que é bem teórica, assim, daquilo que a gente absorve e tal. Então, eu vou tentar passar de uma forma como mais compreensível possível e tentar botar um pouquinho mais na prática isso. Mas vamos lá. Diz assim o tópico 1. A primeira semana das 70 semanas... Não, perdão. A primeira fase das semanas de Daniel. Ao observar o texto de referência da lição, vemos que as 70 semanas são divididas em 3 momentos distintos, que é o que eu já comentei.
Esse primeiro momento constitui-se de 7 semanas, embarcando o período de 49 anos. Ou seja, nós temos aqui nesse primeiro período, nessa primeira fase, 7 semanas, que no caso faz o total de 49 anos. E vocês vão entender por que eles são divididos assim. Tópico 1.1 fala assim, ó, o significado das semanas. A palavra semana no hebraico é shavuah, vamos supor que é assim a pronúncia, que significa um período de 7, sejam dias ou anos. No contexto de Daniel, o profeta tinha acabado de estourar a profecia de Jeremias dos 70 anos do cativeiro babilônico. O cativeiro se deu pelo fato do povo não observar e guardar os anos sabáticos, né? Frisa essa palavra aí, sabáticos, que é muito importante para você entender. Durante 490 anos, ou seja, o povo de Israel infringiu e deixou de lado de cumprir o mandamento do Senhor, que era os anos sabáticos. A gente precisa entender isso aqui para você entender por que foi um pecado e por que foi um erro do povo. Então a gente tem que ir lá em Levítico. Eu vou tentar ir lá para poder botar um contexto em tudo aquilo que a gente está falando. Então vamos lá, Levítico 25. Vai falar sobre como era dividido esses anos sabáticos, para que a gente possa entender aquilo que a revista está abordando. Então, nós temos aqui, tá vendo? Levítico 25, vou ler um pedacinho aqui para a gente entender. Ele fala assim, ó, essa aqui é a minha Almeida Revista Corrigida, tá? Eu vou usar ela, porque ela também tem um mapa aqui no início aqui, tá vendo? E depois eu quero ir para esse mapa aqui para a gente dar uma explicada no que a lição está propondo. Vamos lá. O ano sabático. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando estiverdes encontrado na terra, que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Olha isso. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá o sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E o que nascer de si mesma, da tua cega, né, não cegarás. E as uvas da tua vinde não tratará, nem vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Vamos parar aqui, que ele vai se estender, vai falar sobre o ano do jubileu também, mas eu vou tentar explicar em palavras para ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Então vamos lá. Por que Israel acabou falhando nesse sentido e por que essa condenação veio, o cativeiro veio justamente por eles também infringirem esse mandamento? Era determinado a cada 6 anos que o povo poderia colher normalmente da terra, ou seja, tudo que a terra produzir, se você tinha uma vinha, a terra produziu, 6 anos você vai colher normalmente, porém no 7º ano, que era o ano sabático, dentro daquela regra também do sábado, né, antes de Cristo e tudo mais, algumas igrejas ainda respeitam isso, mas enfim, nós tínhamos um sábado, ou seja, um dia da semana era separado para o Senhor. E assim também foi um mandamento que Deus deu ali para Moisés, no sentido de que 6 anos o povo poderia pegar da vinha, do qual era sua propriedade, sua herdade, mas no 7º ano você não poderia colher. Era necessário que desse fruto, se desse, caísse, você não ia poder colher. E seria mantimento para os seus servos e servas, para o seu jornaleiro e para todas as pessoas ali que pudessem estar debaixo do seu domínio, mas não necessariamente para você no próprio. Esse seria o entendimento. Esse seria o 7º ano, o ano sabático, o ano para o Senhor. E a partir a cada 7 anos do ano sabático, era completado 49 anos, porque se a gente botar 7 vezes 7, vai dar 49. Ou seja, num período de 50 anos no total, nós temos 7 anos sabáticos. E a partir desses 7 anos sabáticos, a partir do 50º ano, no 50, existia o ano do jubileu. E aí nós temos uma outra questão aí que a gente teria que entrar para comentar, mas basicamente esse ano, se você continuar lendo Mateus 25, você vai ver que ele vai falar do ano do jubileu e ele vai explicar. Enfim, eu não vou ter muito tempo para isso nesse dia que a gente está correndo um pouquinho mais na lição. Enfim, vamos voltar. Por isso, o povo ele não cumpriu aquilo que Deus ordenou e basicamente colhia da vinha até no sábado, ou seja, a terra não tinha descanso. O povo continuava usufruindo da terra o máximo que eles pudessem colher. Esse é um ponto e esse foi o pecado também de Israel e por causa disso há toda a condenação que eles sofreram durante o período ali
um acerto de conta que Deus fez com ele, por isso que teve o período ali na Babilônia. E a gente vai continuar a lição para a gente conseguir compreender. Vamos lá. Espero que não esteja difícil de entender. Vamos lá. Sendo assim, né, durante esses 490 anos que foram determinados ali por Daniel, ele vai falar assim, ó, sendo assim, as 70 semanas de Daniel são, na realidade, 70 vezes 7, ou seja, 70 vezes 7 anos sabáticos. Deste cômputo, já se cumpriram 69 semanas e a derradeira semana inaugurará uma série de eventos escatológicos que estudaremos a seguir. Deus é Deus dos tempos e das estações, sendo fiel na história de seu povo, bem como da igreja. Então, enfim, tentei explicar aí, bem resumidamente, né, na minha ignorância, o que significa esses anos sabáticos e, a partir disso, né, como eles são baseados ali nas 70 semanas de Daniel. No 1.2, ele vai falar assim, ó, o início da primeira fase. Esse primeiro momento compreende um período de 49 anos, e que acontece a reconstrução de Jerusalém em tempos angustiosos. O texto diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, lá em Daniel 9:25, sabemos que este período começa com o decreto de reconstrução de Jerusalém no ano de 445 a.C., por Artaxerxes, lá em Neemias 2:1, do 1 ao 8. Vale salientar que houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém, que muitos confundem. Um diz respeito ao embelezamento do templo e à restauração do culto, sobre a batuta de Esdras, porém o que está em evidência aqui é a reconstrução a cargo de Neemias. Então aqui nós falamos um pouquinho sobre o período pós-exílio, e não basicamente aquilo que Esdras fez, mas sim a reconstrução a mando de Neemias. São coisas diferentes, e aqui está embarcando ainda essa primeira fase, esses primeiros 49 anos que são estabelecidos aqui, né, nessa primeira fase das 70 semanas. Então é muito importante que você entenda que nesse período aqui era necessário que aconteceu, né, o tempo do período babilônico, e também a reconstrução de Jerusalém com a saída do exílio da Babilônia. Então nós fechamos aqui esse primeiro ciclo. Esse é o tópico 1, é o que fala sobre essa primeira fase das 70 semanas, que é um período de 49 semanas. E agora a gente vai lá para o 2. Tópico 2. Tem algo a comentar ou posso ir seguindo? Não, só que eu não ia conseguir ficar com essa lição, porque é muita matemática. Muita matemática. Não, mas depois quando eu tava lendo, eu falei, caraca, muita... Mas é bom, assim, a gente vai se exercitando a nossa mente. Espero que tenha dado para entender pelo menos essa parte do ano sabático, que é muito importante para entender por que, né, dessas 70 semanas e por que são multiplicados por 7. Deu para entender essa partezinha? Dá um feedback aí. Então vamos lá. O contexto da segunda etapa das semanas. Este é um período mais longo das semanas, pois compreende 62 semanas, ou seja, embarca o primeiro período ali das semanas, né, que são as 49, e nós temos aqui, né, ainda mais algumas semanas a mando dessas, completando um período de 62 semanas, o que seria um período de 434 anos. O contexto histórico deste período é de grande importância para o entendimento da história de Israel e também dos evangelhos. 2.1 diz assim, ó, o período interbíblico. Isso aqui é um nome específico que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha lido falar sobre um tempo de ausência, um tempo que Deus não falou, mas não um período interbíblico. É a primeira vez que eu ouço essa expressão, por isso que eu falo que a gente vai aprendendo cada vez mais. O 2.1 fala assim, ó, quando falamos do período interbíblico, referimos ao espaço de aproximadamente 400 anos que Deus ficou sem falar com a humanidade, pois cessaram as revelações de Deus, marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Nesse período, surgem vários livros apócrifos e também vários reinos, como persa, grego, egípcio, romano e a própria história dos Macabeus. E um dos livros apócrifos tem, né, Primeira e Segunda Macabeus. Uma das maiores contribuições deste período foi a helenização, que se caracterizou com a divulgação do idioma grego, bem como as ampliações das estradas no período romano, que serviriam para viagens missionárias de Paulo. Olha só, nesse tópico nós temos coisas muito importantes a salientar. O primeiro ponto, ele fala desse período interbíblico. O que foi o período interbíblico?
exatamente o período do Antigo Testamento para o Novo. Se você pegar a sua Bíblia, por isso que eu estou usando aqui ao meio da Revista Corrigida, se a gente abrir aqui, entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós temos o livro de Malaquias, tá vendo? Livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Nós temos algumas folhas em branco, não sei se em todas as Bíblias são assim, não sei da NVT, né? Porque eu estou usando a Revista Corrigida. Algumas folhas em branco, tá vendo? Ó? E aí nós temos aqui a colocação dos livros, né, do Novo Testamento agora, e começando por Mateus. E aí nós temos agora o Novo Testamento. Enfim, esse período entre Malaquias e Mateus, entre Antigo e Novo Testamento, datam exatamente 400 anos. Então, constitui-se um período de interbíblico, um período em que cessaram as revelações, em que basicamente eu vi algumas colocações como se Deus não estivesse falando mais. Deus não falou mais durante 400 anos para ninguém do povo. E aí nós temos depois o Novo Testamento. Mais uma forma a gente tem aqui de viabilizar aquilo que a gente está falando, eu tenho nessa minha Almeida Revista Corrigida, na NVT não tem isso, já procurei. Você vê aqui que tem Malaquias, vê até onde eu consigo mostrar aí. Malaquias, aqui para cá. Vamos lá, Malaquias, tá vendo? Malaquias, aí nós temos aqui, e a data dele, 450 a 400 antes de Cristo, tá vendo? Aqui, bem aqui, ó, 450 nossa, que difícil, 450, eita, aqui, ó, a 400 antes de Cristo. Esse pequeno textinho diz assim, ó: passados 100 anos da reconstrução de Jerusalém do templo, que é aquilo que a gente já está comentando, o entusiasmo do povo havia se perdido e até mesmo os sacerdotes haviam se desviado da fé, tornando-se frios e religiosos demais. Mesmo após o reavivamento liderado por Neemias, que foi quem liderou a reconstrução do templo, na primeira fase desse período das 70 semanas, o povo não entendia que Deus estava insatisfeito com o descaso deles na adoração e na negligência nas ofertas, e contra isso Malaquias profetizava. Ou seja, o último livro do Antigo Testamento data 450 a.C. E se a gente virar a página já para o Novo Testamento, que é, né, no caso, o livro de Mateus, tá vendo? Tá mais fácil de mostrar agora. Mateus, ele data 50 a.C., ou seja, nós temos um livro de 450 a 400 a.C., e aqui 50 depois de Cristo, justamente o tempo em que Cristo já vinha vindo, já havia pisado sobre a face da terra, e Mateus já estava escrevendo o livro, né, os evangelhos, né, um dos evangelhos que foram datados aqui. Então você vê que são exatamente o período de 400 anos em que houve uma certa ausência, né, no sentido de revelação ao povo. Então esse é o primeiro ponto desse primeiro ponto do tópico. Então vamos lá. Ele fala desses 400 anos sem falar. Nesse período surgem vários livros apócrifos. O que são livros apócrifos? Eu peguei uma definição aqui também, para se caso você está ouvindo muitas coisas novas aqui nessa lição, fique fácil de você compreender. Livros apócrifos, peguei uma definiçãozinha, né, no Google, né? Dei um Google, fala assim, ó, livros apócrifos, aí fala do latim, o nome, também conhecido como os livros pseudo-canônicos, são livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, livros apócrifos do Antigo Testamento, os quais não foram reconhecidos divinamente inspirados para constatarem no cânon bíblico e no cristianismo. Ou seja, teve um conselho onde, aí teria mais tempo para a gente comentar, mas se você der uma pesquisada aí no YouTube e bota concílio, né, no sentido de saber quais são os livros canônicos e os que não foram canônicos, e aí você vai ver que tem uma distinção e que tem alguns livros que não entram no cânon bíblico, no cânon da Igreja Protestante, porque foram selecionados alguns livros onde realmente foram uma inspiração, né, onde foi datado e foi, se a gente pudesse fazer, como seria a melhor colocação para isso? Que foram avaliados e vistos como realmente uma inspiração de Deus, e outros que não foram. Por isso que existem outros livros. Cabe a você, se você quiser, você pode ler esses livros, mas primeiro, antes de você ler esses livros, eu indico você a ler os de fato canônicos, que é Gênesis, Apocalipse, os livros que tem na Bíblia, que não saem pegando livro apócrifo para ler, sem você ter lido ainda, tem um embasamento bíblico para isso. Mas, enfim, são livros apócrifos, livros que não entraram no cânon
desses livros que nós temos aqui, os constituídos 66 livros da Bíblia cristã da Igreja Protestante. Então, esses são os livros apócrifos, né? E ele fala de uma coisa também muito importante, que seria a entrada do grego, né? Que é uma das línguas que está ali, né, na Bíblia. Nós temos o aramaico, o hebraico e também o grego. Boa parte do grego, né, do grego antigo, escrita ali, descrita no Novo Testamento. Ou seja, boa parte da Bíblia ali no Novo Testamento é descrita e escrita, né, no grego antigo. Então é muito importante que você entenda a chegada desse novo idioma e que fez também parte aí para que todos viessem a conhecer a revelação do Evangelho aí nesses livros após, né, no início, né, do Novo Testamento aí. Então esse é o 2.1, boas coisas chegaram aqui, coisas importantes serem faladas, e ainda nós estamos na segunda fase desse período de 70 semanas. Agora a gente vai para o 2.2. Vamos lá. A pessoa de Cristo. A gente tem agora o ponto ápice, que é de todas as semanas de Daniel, e de toda a marcação de tudo, e da Bíblia, de toda a nossa história, que é a chegada do Messias na sua figura carnal, porque nós sabemos que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, antes de tudo, o Messias já estava com Deus. Na criação do mundo, Jesus estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá em 3 pessoas diferentes, constituindo um único Deus, criaram o mundo. Então Deus estava lá, Cristo estava lá e o Espírito estava lá desde o início de tudo. Porém, a figura física de Cristo chega no momento crucial da segunda fase das 70 semanas de Daniel. A pessoa do Messias. Paulo mencionou que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, era o tempo estabelecido por Deus para a vinda de Cristo, quando as condições do mundo favoreciam sua aparição. Olha só que interessante, né? As condições do mundo favoreciam a aparição de Cristo, ou seja, num tempo determinado, onde Deus já havia estabelecido, Cristo vem no momento certo. Cristo ele não tarda, não vem antes daquilo que ele deveria vir, mas ele vem no momento certo, onde tudo era favorável para o cenário dele vir. E ele fala assim, que a chegada do Messias é um ponto forte dessa segunda fase das semanas de Daniel, eu diria que é o ponto forte de toda a fase, né, da Bíblia. Jesus é revelado como Messias, porém é rejeitado pelo seu próprio povo, abrindo a porta para os gentios. Esse aqui é um ponto importante também. A salvação aos gentios já foram dadas, nós sabemos que Deus ele é presciente, nós temos o conhecimento futuro de Deus. Poliana falou num dos tópicos do livro da lição passada, que Deus ele não é pego de surpresa, nada foge do controle dele, justamente pela presciência de Deus. O que é presciência? É o conhecimento futuro. Deus ele não é pego de surpresa. Então Deus ele sabia que o próprio povo judeu iria rejeitar Cristo, e essa salvação seria destinada não só apenas ao povo que ele escolheu para si, mas a partir daquele momento, todo aquele que nele crer, né, João 3,16, né, daria a oportunidade de conhecer a Deus. Todos teriam acesso a Cristo, a partir do momento que ele foi rejeitado pelos judeus. Mas a rejeição pelos judeus não pegou Deus de surpresa e nem muito menos Cristo, porque eles sabiam e tudo isso já era parte do plano de redenção de toda a humanidade. Vamos continuar. Jesus foi morto da forma terrível, recebendo o castigo da cruz, cumprindo a profecia de Daniel, o Messias será tirado, lá em Daniel 9:26. Outro fator predominante nesse período é que após a retirada do Messias, Jerusalém seria destruída, fato este acontecido no ano de 70 depois de Cristo. É interessante, se eu não me engano, espero não estar fazendo um pouco confusão, é que não deu tempo de eu dar uma pesquisada tanto nisso, mas lá em Mateus 24, ele vai falar de uma série de eventos que aconteceria depois que o Messias fosse tirado dele, no Monte das Oliveiras. Ele vai falando para todos ali. E ele fala para os próprios discípulos. Eles falam assim, perguntam a Cristo, que sinais haveriam da sua vinda? E ele fala, haverá rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, a iniquidade iria se multiplicar. E ele fala numa dessas coisas, ele fala assim, que é mistério, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça. E ele fala que aqui, pedra sobre pedra seria derribada, ou seja, pedra sobre pedra não ficaria uma em cima da outra. Todas essas coisas era necessário que acontecesse. Eu imagino que essa já era um apontamento diretamente à destruição de Jerusalém também, depois da tirada do Cordeiro de Deus, ali daquele momento, e agora nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Enfim, então, todas essas são implicações dessa segunda fase do contexto dessas 70 semanas de Daniel.
E aqui nós temos o ponto ápice, que é a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e agora a gente vai para o final desse período de 70 semanas, e é justamente o período que nós aguardamos a vinda gloriosa desse Cordeiro, que na segunda fase se foi para o céu, está à destra de Deus e prometeu uma vinda para nos buscar e nos redimir. Na verdade, ele já nos redimiu na cruz, mas nos prometeu o lugar para voltar e a gente poder viver para sempre com ele. Tá indo? Tem algo a comentar ou não? O Thiago tá pedindo a referência que você usou lá no tópico 1.1. É Levítico 25. Confirma aí. Levítico 25. Lê o 25 a partir do 1, que vai falar sobre os anos sabáticos. É importante que você entenda essa matemática. E eu não li a parte do jubileu, que é importante você entender que depois desse período de 7 anos, 7 vezes esses 7 anos sabáticos, dava-se o período do jubileu, e para você entender algumas coisas, como era feita a troca de herança e tudo mais, tudo aquilo da propriedade que eles obtinham, eles tinham que devolver, mas é isso aí, a gente tem que ter tempo mais para ler. Mas é Levítico 25, aconselho você a ler todo o livro de Levítico 25, né? Eu sei que o livro de Levítico é um livro muito maçante, então às vezes você chega já nessa parte do 25, você já tá, nossa, quanta repetição de lei, quanta coisa, mas esse é um ponto muito crucial para você entender o que a gente está falando aqui em Daniel. Você vê que a Bíblia se auto-explica, então é muito importante que você entenda principalmente esse capítulo 25 de Levítico, para que você entenda esse período de 70 semanas aqui também do livro de Daniel, é importante. Vamos lá? Pode continuar no 3? Algo comentar? Então vamos lá. A implicação da última semana de Daniel. A derradeira semana representa apenas 7 anos, porém serão os piores anos da face da terra, pois será um momento do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o seu conserto e foram desobedientes ao evangelho de Cristo. Então nós falamos agora desse último período de semanas, que são 7, constitui 7 semanas, justamente porque agora, nesse período de 7 semanas, já seria o arrebatamento da igreja, ou seja, isso aqui seria o período onde a igreja não estaria mais aqui, mediante o que a revista está abordando aqui. Vamos lá, a implicação da última semana. A derradeira... Já li o 3, agora fiquei na dúvida. A derradeira semana representa... Acho que não. Nossa, me embolei aqui agora. Acho que eu não li o 3 ainda. A derradeira semana representa apenas 7 anos, porém... não, já li isso aqui. Já li. Me embolei aqui agora. Vamos pro 3.1. Acho que eu já li o 3, para não ficar repetitivo. É que na hora eu me perdi aqui. 3.1. O acerto de contas com Israel. Pelas Escrituras, entendemos que as semanas foram estabelecidas para a nação de Israel. Portanto, a 70ª semana será a conversão de Israel ao Messias. Olha só que interessante. 70ª semana, que seria a semana 70. Grandes eventos acontecerão nesse período, pois o templo será reedificado, Israel fará um acordo com o anticristo por 3 anos e meio, porém o pacto será quebrado e Israel será perseguido. Nesse momento, Jesus, de forma visível, pisará no Monte das Oliveiras e este se fenderá ao meio, dando vitória a Israel. Jesus, o dominador de toda a história, virá com poder e grande glória livrar o seu povo, Israel, e inaugurar um novo reino, um reino que jamais terá fim, conforme anunciado por Daniel. É isso aqui, nós temos o período agora final das semanas de Daniel, justamente o período onde terá a vinda do anticristo, o pacto que eles vão firmar, Israel vai firmar com o anticristo durante 3 anos e meio, só que nesses 3 anos e meio, Israel reivindicará esse pacto que foi feito, e aí será perseguido. E justamente Cristo vai vir para ali no Monte das Oliveiras aparecer, fenderá ao meio, e aí assim dando vitória a Israel. E aqui vai se cumprir algo que os judeus sempre esperavam, olha só que interessante. Você vê que quando Jesus ele vem na sua primeira vinda, os judeus esperavam um reino físico, eles esperavam um Jesus político, um Jesus de uma alta classe, um Jesus que viria dos melhores trajes possíveis, e esse Cristo, esses Messias que eles sempre esperavam, vem, né, de uma virgem, vem numa manjedoura, e quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado em um jumentinho. Então eles olham para aquele Jesus e falam assim, não, esse não é o Jesus que eu quero, esse não é o Jesus político que eu esperava. Quem é esse que vai realmente botar ordem em tudo isso aqui e estabelecer um reinado físico?
E justamente esse Jesus que eles esperavam nessa primeira vinda não virá na primeira vinda, porque ele veio nessa primeira vinda estabelecer um reino espiritual. Nessa segunda vinda, você vê que justamente Cristo vem agora para estabelecer um reinado físico. Então, o Jesus que eles sempre esperavam vir, vai vir agora nessa segunda vinda. Só que o da primeira vinda, que veio de uma forma humilde, já era Cristo. Então, essa segunda vinda vai ser justamente o que eles esperavam. Eu achei interessante essa parte daqui. Então, esse reinado físico vai ser estabelecido. E essa aí já é o início desse final, desse terceiro ponto das 70 semanas de Israel. E agora a gente vai para o 3.2 para finalizar tudo isso aqui. E eu espero que vocês estejam entendendo tudo aquilo que eu estou falando. Espero que eu não esteja falando grego aqui, pelo amor de Deus. Então vamos lá. 3.2. Inaugurando um tempo de juízo. Vivemos no período da graça, um momento em que a semana determinada sobre o povo de Israel encontra-se parado. A 70ª semana somente ocorrerá com o arrebatamento da igreja. Olha só, um ponto importante. Apenas com o arrebatamento da igreja. Então nós estamos parados aqui nessa contagem. É o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando a igreja do Senhor Jesus for tirada da terra, nesse período anunciará a última semana de Israel. Vale salientar que enquanto Israel estiver sendo tratado por Deus na terra, e a terra sofrendo os mais terríveis castigos com as 7 taças, os 7 selos e as 7 trombetas, conforme descritos no Apocalipse, os salvos estarão na glória com Cristo, participando das bodas do Cordeiro e vivendo numa nova atmosfera de glória. Vale a pena manter-se firme, pois este dia se aproxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, no final das contas, aqui o que esse tópico fala é que a igreja já estaria com Deus, já estará com Deus nesse período aqui onde tudo isso estiver acontecendo. Nós oramos, a nossa oração para toda a igreja, para nós primeiro, é que nós não precisaremos passar por isso daqui, porque estaremos para na glória com Cristo, justamente nessa segunda vinda de Cristo, quando ele aparecer, estaremos com ele, né? Estaremos já vivendo com ele e não precisaremos como noiva de Cristo, porque existe a igreja e existe a noiva. A noiva será tirada de dentro da igreja e é necessário que nós, eu e você, sejamos noiva. Uma noiva que espera, ansiosa por esse casamento. Sabe aquelas noivas que se guardam, né? Onde está relatado ali no livro de Lucas, fala das noivas que estão prudentes, né? As virgens, na verdade, as virgens prudentes. E eles falam justamente daquelas que estão guardando azeite, guardando ali, esperando ansiosamente, com a chama ali acesa, aguardando a vinda do Senhor. Então, nós não vemos as 6 virgens loucas que deixam de cuidar do seu azeite, que deixam de cuidar ali do seu mantimento, do seu fogo, para que quando ele vier, nós não venhamos a ser pegos de surpresa. E aqui é um ponto importante, finalizando esse tópico 3.2, no final das contas, o mais importante é a vinda de Cristo. Ele vem para nos buscar. Assim como na primeira aparição, no período, nós temos 3 períodos, né, dessas 70 semanas. No segundo período, é justamente o período onde Cristo vem, a sua primeira vinda gloriosa, e ele fala que prepararia lugar para nós. Então, nessa segunda vinda, que a igreja estará, quando ele voltar para nos buscar, né, cumprindo-se aí sim o terceiro período dessas 70 semanas, que nós venhamos a estar para sempre com Cristo, porque ele prometeu uma vinda gloriosa, ele prometeu voltar para nos buscar, e essa é a esperança da igreja. No final das contas, toda essa matemática é importante para você entender, mas no final das contas, o que mais importa é que no final de todas essas contas, é que venhamos a estar para sempre com ele. Então, que nessa segunda vinda gloriosa do Senhor, onde ele está voltando para nos buscar, que nós venhamos aí para a glória com ele, para que a igreja não passe por nenhum tipo de tribulação ou algo do tipo, mas que venhamos a estar na glória com ele e já usufruindo de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Ele falou que prepararia o lugar para a gente e voltaria para nos buscar. Não nos deixou órfãos, o Espírito Santo está conosco, mas nós aguardamos a segunda vinda do Senhor para nós vivermos para sempre com ele. E assim, nós finalizamos essa matemática muito doida, e no final das contas, quando eu falo doida assim, eu não estou criticando diretamente Deus, pelo contrário. A palavra de Deus fala que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ou seja, se aquilo que é algo que eu não consigo compreender, é justamente prova-se Deus ser Deus, porque Deus não está para ser compreendido. Deus ele está para ser vivido. A partir do momento que eu compreendo Deus, eu limito Deus e Deus deixa de ser Deus. Então, o que faz Deus ser Deus é justamente a nossa incapacidade de compreendê-lo. Esse é o Deus que nós servimos e essa é a vinda gloriosa. No final das contas, Deus não é lógica. Deus é fé. E que nós vamos a entender isso todos os dias da nossa vida. É isso.
É isso, pessoal. Acho que. Não lemos a conclusão, né? Conclusão. Deus, em sua infinita graça e bondade, revela seu amor não somente para com a nação de Israel, mas também pelos gentios que andavam errantes e distantes dele. Muito boa essa segunda aula. É uma aula muito mais técnica, muito mais cheia de detalhe, né? Ela se cumpre o propósito da revista, que é falar sobre escatologia. Então, tem muita coisa que você tem que ler com atenção, ler com calma. A gente aqui só pincelou, mas depois você vai ter o seu momento de estudar a fundo a lição. Essa semana nós temos material também para os apoiadores. Eu vou tentar trazer um recurso didático que mostre essa conta que o Rômulo fez ali, né, expressa, para ver se a gente consegue entender melhor, porque para mim, que sou de humanas, essa conta fica muito confusa. Mas depois da aula de hoje, consegui entender um pouquinho melhor. Acredito que você também, que está em casa, também tenha conseguido. Então, comente essa aula. Quando essa aula se tornar, quando esse ao vivo se tornar um vídeo, né, no nosso canal, comente, compartilha, curta, e cada vez mais a gente vai chegando em mais professores. Eu acho que é muito, muito importante, tá? Então, hoje nós vamos orar com você, né? Deixa eu ver o momento de oração. Clamemos a Deus para que nos conceda entendimento e compreensão das grandezas e mistérios revelados no livro de Daniel. Cara, esse momento de oração, né? Ele é muito forte, porque o livro de Daniel, ele, por incrível que pareça, ele não é muito lido, ele não é muito falado, não é muito estudado. E olha quanta coisa, até a lição 7, que a gente tem aprendido, que a gente tem visto, que a gente tem descoberto, né? Porque a gente tem que também se colocar no nosso lugar de ignorância, reconhecer nossa ignorância e ver que muita coisa a gente não sabia, muita coisa a gente nunca tinha visto, né? Então, cada aula é, de fato, um grande aprendizado. Então, que o Senhor venha nos encaminhar para entender cada vez mais esse livro. Tem tantas riquezas, né? Amém, é verdade, é verdade. Oremos ao Senhor. Ó, quero deixar uma sugestão aqui, comente aqui embaixo. Amanhã é aniversário da Poliana, então deixe seu parabéns aqui para ela. Deixe o quão ela é importante, tá bom? Aqui nesse canal, quanto ela contribui pra gente, com os slides, com cada ensinamento que ela passa. Então, conto com vocês aí para comentar. Ela não ia falar nada não, mas eu falo. Comente aqui embaixo, tá bom? Deixe seu agradecimento aí para ela, que ela tem nos ajudado bastante. Não só a mim, né, que sou diretamente seu noivo, mas principalmente cada um que é membro aqui do canal, que ouve ela, que nos ouve aqui, né, no canal no Boa Semente. Então, deixa o parabéns para ela. Amanhã ela faz 23 aninhos, já falando da idade dela aí. Não é 18, gente, parece, mas é 23. Mas vamos lá. Então, deixa eu ler de novo aqui o que é a conclusão. Do 6, o momento de oração fala para nós orarmos para a paz de Jerusalém, a tudo espalhado ao redor do mundo, né, pelo povo de Jerusalém. E o 7 diz para nós clamarmos a Deus para que nos conceda entendimento e compreensão das grandezas reveladas no livro de Daniel. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa lição, pelas 2 lições que nós passamos aqui. A primeira fala diretamente para nós orarmos pela paz de Israel e todo o seu povo espalhado ao redor do mundo. Nós clamamos pela paz de Israel, nós oramos por Israel, Israel é um medidor para nós, amado. Nós sabemos que existe uma distinção entre povo e Estado de Israel, mas nós entendemos que todas as suas verdades estão aqui descritas para nós orarmos e interceder por todo esse povo, Pai amado. Que nós venhamos a estar sempre ligados e entender que tudo isso é cumprimento das suas profecias maravilhosas. E nós oramos também pelo segundo momento de oração, que é a lição 7, fala sobre nós orarmos, e nós compreendemos os mistérios que estão ali descritos no livro de Daniel, um livro que nós temos aprendido bastante, como a Poliana frisou, a gente tem aprendido, tem entendido bastante a respeito dos teus mistérios. Muitas coisas estão colocadas aqui nesse livro que nós viemos a compreender cada vez mais, porque ele descreve muito bem o período desde o início até a sua vinda gloriosa e como terminarão todas as coisas. Nós sabemos que as tuas verdades são absolutas, tudo aquilo que o Senhor falou vai cumprir, e nós estamos aqui aguardando a sua vinda gloriosa. Obrigado, Pai amado, por cada um que esteve aqui conosco, cada um que acompanhou essa lição, por aqueles que não puderam estar no ao vivo, mas que logo mais estarão vendo esse vídeo. Pai amado, abençoe cada um dos professores, alunos, cooperadores, telespectadores, aqueles, Pai amado, que ainda não são cristãos. Se tem alguém nessa tela ouvindo, que venha conhecer as tuas verdades, Pai amado, que venha conhecer o teu Espírito Santo, que o Senhor faça morada no coração de cada um, porque quem convence o ser humano da sua miséria, do seu pecado, é o Espírito Santo. Nós apenas falamos e verbalizamos a tua mensagem, mas é o Senhor que pode trabalhar na vida de cada um.
Então, abençoe cada um, abençoe seus professores na aula de domingo, que todos venham estar com seu coração em chama e falando a respeito das tuas verdades. Oro, Pai amado, pela vida da Poliana, amanhã ela vai estar completando mais uma primavera. Obrigado pela vida dela, pela construção da mulher que ela é e está se tornando cada vez mais. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, e quando o Senhor faz na vida dela, o Senhor faz na minha também. Então, muito obrigado, Pai amado. Enche ela do teu poder, das tuas maravilhas. Continue abençoando cada vez mais o seu intelecto, a sua mente, o seu corpo físico, mental, que ela seja suprida em todas as áreas da vida dela, Pai amado, e que ela não sinta falta de nada, e que o Senhor esteja com ela em todos os momentos, assim como o Senhor nunca deixou ela desamparada. A tua palavra diz que o Senhor nunca desampara o filho seu, e eu tenho certeza que com ela não é diferente. Abençoe toda a nossa família, e abençoe, Pai amado, os nossos projetos, e muito obrigado por tudo. Tu és o Deus da nossa vida, porque nós estamos aqui, pelo qual nós fazemos essa live, e é o princípio de tudo e o final de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, abençoe a vida dela e de cada um que está assistindo essa live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finalizamos aí mais uma aula. Ó, minha mãe botou aqui dizendo que quer bolo, botou, Poli, quero bolo. A Claudete botou, parabéns, Poliana, muita felicidade, seja muito feliz, juntamente ao seu futuro esposo. Feliz aniversário, beijo, 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 beijo. Obrigada, Claudete, Deus te abençoe. E Thiago botou, verdade, estou lendo o livro de Daniel pela primeira vez, pois será o tema da festividade com os jovens, dia 16, 17 e 18 de agosto. Tema Daniel 12 e 13. E estou feliz, aprendendo muito com vocês. Feliz aniversário, Poli. Muito obrigado. Isso que ele falou é muito interessante, porque esse tema aparece de fato bastante em festividades de jovens, né? Não se contaminar e tudo mais, e essas questões. Só que estudar mesmo o livro, a gente muitas vezes não estuda. Então, que legal que você está aqui estudando, buscando mais da palavra de Deus, tá bom? Então, dito isso, vamos finalizar aqui mais uma live, né, pessoal? Não se esqueça de voltar esse vídeo, curtir, compartilhar e se tornar também apoiador do nosso canal, tá? E o Thiago botou aqui, vocês estão convidados a Debrais, Jardim dos Ipês. Jardim dos Ipês, eu não me engano, alguém já comentou. Eu não lembro. Mas alguém já comentou. Não, Braz, tem bastante gente no Braz aqui. Mas Jardim dos Ipês, São Paulo, muito legal, muito legal. Quem sabe aí, vamos brotar aí dia 16, 17, esse fim de semana, né? 16, 17. Brotar aqui em São Paulo. São Paulo, do nada. Manda foto pra gente de como foi a festividade que a gente bota aqui semana que vem. E a Rose botou aqui. Parabéns, Poli, que Deus continue te abençoando e capacitando cada dia mais, física e mental e espiritualmente. Que legal. Muito obrigada, Rose, pelo carinho. Que Deus te abençoe também. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima aula. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.